Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Débora Kikuchi, que é artista da palavra. Narradora de histórias, iniciada por sua avó Maria, narra histórias artisticamente há quase 30 anos e há mais de 12 anos narra histórias em ambientes de cuidado à saúde. Tem pós em arte-terapia e arte integrativa. É graduada em Educação Artística e está no 4º semestre de Psicologia. Coordena e ministra cursos, workshops e palestras sobre a arte da narração de histórias. Débora tem especial interesse e pesquisa as histórias de vida. É autora do livro As 7 Benzedeiras e Suas Histórias, projeto premiado pelo PROAC 2011 e coautora do livro Contação de Histórias Poéticas e Interfaces, da editora Sesc. É mãe do Bruno e da Maíra e acredita em encantamento. Olá, Débora, tudo bem? Olá, querida, tudo bom? E você, como está? Tudo em ordem. Débora, no seu currículo está escrito que você tem pós em arte integrativa. O que é arte integrativa? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, estou honrada de estar aqui. É sempre muito bom quando a gente tem um espaço para falar sobre algo que nos é muito caro. A arte integrativa, na verdade, aqui no Brasil, ela não é muito conhecida, mas é uma coisa similar à arte-terapia, só que nesse caso, a arte integrativa, então, ela tem a arte ali como fundamento, né? Como instrumento de trabalho, vamos dizer assim, como instrumento de pesquisa e de atuação, mas ela vai mais para outros campos das linguagens artísticas, outras expressões artísticas, que não só as expressões plásticas. Então, na arte integrativa, a gente tem a palavra como força, a gente tem os mantras, a gente tem a voz, então, né? A gente tem o corpo, a gente tem todos os sentidos na arte integrativa para além da questão plástica. Eu gosto muito mais da arte integrativa nesse sentido, porque combina mais com a minha atuação no mundo como narradora de histórias, né? Você tem 30 anos em contação de histórias. O que atraiu você nessa arte? Eu fui iniciada pela minha avó Maria, que foi a maior contadora de histórias que eu já conheci. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer outras, mas a minha avó, para mim, era a maior contadora de histórias, porque foi ela que me encaminhou, que me iniciou mesmo nessa aventura que é contar histórias. Primeiro, eu fui uma grande ouvinte da minha avó. Eu pertenço a uma família onde as mulheres contam muitas histórias ao redor da mesa, na lida diária, então dando banho nas crianças, fazendo a comida, costurando alguma coisa, saindo para trabalhar, antes de sair para trabalhar. Eu tenho uma família muito amorosa e muito unida. A gente participou de muitas experiências afetivas com as histórias. Eu acho que então tenho esse lugar de onde eu venho que me é muito caro, muito importante e onde tudo começou, eu digo isso. A minha primeira educação foi essa, né? E eu aprendi muito por meio das histórias. A minha avó não nos dizia assim, faz alguma coisa, não faz alguma coisa. Ela contava histórias. Mas ela não contava nunca histórias assim, era uma vez, biriri barará, e foram felizes para sempre. Ou então, fiquem quietos, porque agora vai comer zip, zip, zá, só a boquinha. Não, ela nunca fez isso, jamais. Ela contava histórias, no meio da fala dela parecia uma história. E tem uma questão aí, que a minha família tem uma linhagem de contadora de histórias, então a gente passa o bastão sempre, a gente passa a palavra de narradora de histórias sempre. Minha avó passou para mim. A gente tem sempre alguém que é responsável por contar as histórias da família para as outras gerações. Com 9 anos eu já contava história para as pessoas que vinham em casa, que vinham visitar a família, amigos, vizinhos, e sempre assim, no meio das conversas, não tinha uma coisa de todo mundo para tudo, porque agora vai acontecer uma história. Não, era no meio da vida que as histórias aconteciam. Eu sou formada nesse lugar, né? Depois eu fui para a escola, e aí o meu interesse maior era encontrar nos livros, na leitura que me era proporcionada ali, buscar as histórias que a minha avó contava nas imagens que os livros me ofereciam. Invariavelmente, eu não encontrava as histórias que minha avó contava, porque minha avó contava muitas histórias de vida, né? Mas, ao mesmo tempo, ela me possibilitou um imaginário maravilhoso com as histórias que ela me contava, o que colaborou muito para a minha leitura de mundo. A leitura de mundo precede a leitura da palavra, né? Para mim aconteceu exatamente isso.
Eu tinha consciência disso internamente, assim, né? Minha avó tinha isso. E aí, quando eu fui para a escola, ficou muito mais tranquilo para eu ler os livros. E aí, outra coisa, eu tinha curiosidade para saber se aquelas histórias que os livros me contavam eram tão interessantes quanto as da minha avó. Porque as da minha avó eram sensacionais, e minha avó jamais contou uma história de contos de fadas. Todas as histórias da minha avó eram terríveis. A minha avó não contava história para criancinha, não. Minha avó contava história. E aí o que acontecia é que a gente trabalhava internamente com essas histórias, nosso imaginário ficava gigante. Eu conseguia ir para mundos que eu jamais iria se não fosse por meio das histórias da minha avó. E eu imagino que tenha colaborado muito. Então hoje, como arte educadora, eu percebo quanto foi bom participar dessa experiência com a minha avó para a leitora que eu me formei posteriormente, né? Para a leitora de mundo e para a leitora das palavras, de livros. E foi assim que eu descobri essa questão da palavra e da narração. E é interessante, porque a minha avó, ela percebeu que era eu, a neta, que mais se interessava pelas histórias dela, porque eu me aproximava. Eu sabia que minha avó ia contar uma história. Ela nunca avisava, mas eu sabia. Justamente porque eu lia o corpo da minha avó. Eu lia os gestos da minha avó e eu sabia que ela ia começar a contar uma história. Então eu me aproximava mais. E ela, sabiamente, percebeu que era eu quem me interessava mais por isso. E depois eu cresci, enfim, né? E a vida seguiu, mas nunca deixei de contar essas histórias nesse ambiente familiar e mais da comunidade ali. Eu lembro que eu contava histórias para um projeto que chamava de Mobral antes. Eu contava histórias no Mobral, porque o meu público de interesse sempre foi adulto. Então era maravilhoso porque eu encontrava os adultos lá. Ao mesmo tempo, eu participava de uns trabalhos da doutrina espírita. Tinha uma coisa que eles tinham, que era umas reuniões com as crianças. Sim, as crianças, é difícil as crianças se interessarem por alguns temas se a gente coloca eles de uma maneira tão séria, né? Então eu trazia sempre temas relacionados à natureza e contava histórias para essas crianças de temas relacionados à natureza, porque para mim, essa questão da criação está ligada à questão da natureza, é daí que parte tudo. Comecei a exercitar isso muito, mas para instituições onde tinham crianças, eu acabei indo, fazendo bastante trabalho voluntário, no Mobral, e em lugares assim, que onde me chamavam eu ia para contar história. E eu fui indo. Até que eu comecei a fazer isso artisticamente. Mas era difícil, porque hoje em dia, quando a gente fala contadora de histórias, imediatamente a pessoa já tem, assim, uma imagem de quem é essa pessoa e do que ela faz. Eu não preciso explicar o que eu faço quando eu digo que eu sou contadora de histórias. Naquela época eu precisava explicar. Então, quando eu dizia, sou contadora de histórias, mas como assim? E sempre voltado muito à infância. Ah, você conta historinha para criancinha, né? Essa coisa, primeiro historinha para criancinha, esse diminutivo aí não rola muito comigo. Então, assim, eu conto histórias para pessoas grandes, pessoas pequenas. E daí eu, enfim, fui para essa área artística, acabei também indo para a arte educação, porque na arte educação eu consegui também desenvolver muito essa narradora de histórias, porque a minha linguagem como arte educadora sempre foi a da narração de histórias, né? A da palavra falada. Claro, muitas histórias que a gente tem como fonte de pesquisa, elas estão escritas em livros, elas estão registradas, mas as que eu mais gosto de trabalhar são justamente as da tradição oral. Foram registradas por alguém, mas elas estão no mundo há muito tempo, há tanto tempo que a gente nem sabe. A gente não conhece a autoria, a gente só sabe que elas estão no mundo há muito tempo e que elas são transmitidas de geração em geração. Essas histórias me interessam muito porque são histórias que não nos aprisionam quando a gente conta. A gente precisa ser fiel à verdade que ela traz, né, à estrutura narrativa que ela traz, mas a gente tem liberdade para colocar as nossas palavras. Coisa que numa história de autoria eu não tenho, porque eu preciso respeitar a palavra do autor ou da autora. Preciso ser fiel porque às vezes a autora passou meses para escolher aquela palavra que ela colocou lá. Que direito tenho eu de mudar isso no texto dela? Então, para mim, as histórias de tradição oral, elas são mais adequadas para o que eu faço, assim, são mais interessantes, né? Porque eu tenho essa liberdade maior de colocar um pouco de mim nas histórias. E daí eu comecei a trabalhar com arte e educação também, então como narradora de histórias, bienal de livro, com editora, em livrarias, em bibliotecas, em apresentações, festa de aniversário, festa de casamento. Tinha um projeto na cidade que eu morava, que era em Guarulhos, tinha um projeto chamado Caixa Estante. E nós íamos contar histórias, por exemplo, em cemitério, para os coveiros. Estou falando isso do começo dos anos 2000. E ninguém fazia isso. Tinha esse projeto. E aí eu ia com uma caixa com os livros, mas eu ia com as minhas histórias. Então, o objetivo qual era? Eu contar uma história para eles lá, a gente estabelecer uma conexão, eu deixava a caixa estante ali e voltava depois de um tempo X estabelecido lá pela parceria. E nesse
nesse tempo, uma das pessoas ali daquele lugar ficava responsável por administrar essa caixa. Então, quem ia emprestar era uma caixa de empréstimo de livros, né? E aí, quando eu chegava, era muito interessante nesse lugar, no cemitério, porque eu ia à noite e me reunia com coveiros, e aí eu contava história, e eu, crente que eu estava contando umas histórias assustadoras, né? E aí, o primeiro aprendizado foi esse. Eu não tinha nenhuma história assustadora, quem tinha eram eles. E aí, o que acontecia é que eu contava uma história, às vezes, para a gente se conectar ali, né? Para a gente preparar o encontro, mas depois eles iam com muitas histórias horripilantes, histórias de meter medo, de arrepiar tudo, de você querer sair correndo. E eu tava no cemitério, e aí eles me acompanhavam até meu carro para ir embora, porque eu morria de medo. Eu não gosto de história de assombração, assim. Aí eu descobri que eu não gosto de contar história de assombração por um único motivo. Eu tenho medo, então eu gosto de história de assombração levinha. Aí, eu ia também num supermercado, numa rede de supermercado, contar histórias para os funcionários em horário de trabalho. E eles se revezavam. Era muito legal porque os funcionários conseguiam dar uma pausinha do trabalho e ter um ambiente mais legal, assim, mais leve, né? Eu levava essa caixa estante também, então, no supermercado e num assentamento do MST que tinha lá em Guarulhos também. E no assentamento era bonito demais, porque sabe quem me acompanhava, convidando as pessoas? As crianças. Então, as crianças iam junto comigo e a gente passava pelas ruas do assentamento convidando as pessoas para uma sessão de histórias. E era lindo, porque elas iam junto e elas se sentiam muito importantes fazendo aquilo, sabe? E vinha um adulto, olha, gente de toda a faixa etária, tá? Por isso que eu digo, assim, eu não tenho muito problema com isso. Então, vinha gente com muita idade, vinha gente jovem, vinham adolescentes e vinham as crianças. E depois eu fui para a rua, eu fui contar histórias na praça. Tem uma praça em Guarulhos chamada Getúlio Vargas, que é a praça central, a praça mais antiga da cidade ali. E eu fiquei quase 10 anos contando histórias todo sábado lá. Todo sábado que eu não tivesse trabalho agendado, assim, eu ia lá, procurava não agendar para o mesmo horário, então sempre ia para a praça e ficava contando histórias na fonte. Tem uma fonte bem bonita lá, eu escolhi aquele lugar onde a água estava presente ali, tem essa força de renovação, de vida, né, de limpeza, enfim. E eu contava histórias ali para público diverso também. E aí, uma curiosidade, Mar. Começou num bosque, tinha um bosque lá em Guarulhos, que chama Bosque Maia, e eu fui pro bosque. E no dia que eu tinha decidido começar esse projeto, que era meu, né, sim, eu acordei rouca. Eu tava péssima da voz, mas eu tinha decidido. Eu falei, não, vou fazer esse negócio. Aí, o que eu fiz? Eu conhecia um pessoal do sindicato, lá dos servidores públicos. Passei lá e peguei um megafone emprestado e fui pro bosque. Aí, quando chegou lá no bosque, eu comecei. Eu vou contar uma história hoje. Atenção, venham, porque hoje eu vou contar uma história pra vocês. E daí, chegaram algumas pessoas interessadas, mas quem chegou bem interessado era a Guarda Civil Municipal, porque eles achavam que eu estava fazendo uma manifestação, uma política partidária, alguma coisa assim. E daí eles vieram e falaram, você não pode fazer isso aqui, local público. Eu falei, não, mas eu vou contar uma história. Não, mas não pode, porque esse negócio de ficar fazendo protesto. Eu falei, não, mas não é um protesto, eu vou contar uma história. Aí eu tive que explicar para eles o que eu ia fazer, aí eles compreenderam, viram que eu estava realmente rouca, mas eles me acompanharam. E aí eu fui para um lugar lá que eu tinha escolhido, já um lugar muito agradável, e eles ficaram lá para ver, para se certificar que eu não ia fazer nenhum protesto, nenhuma manifestação. E daí o que aconteceu é que eles adoraram. E aí eles ficaram lá e foi muito legal, porque eles viram que a minha intenção era mesmo compartilhar as histórias, relaxaram, e no que eles relaxaram, eles aproveitaram o encontro. Você ouve o programa Multidom, apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a Débora Kikuchi, contadora de histórias. Eu fui algumas vezes, nem um mês, eu acho que eu fui umas 3 vezes, até que uma pessoa ali falou assim, que legal isso que a prefeitura está fazendo, né? Aí eu falei, que não era uma iniciativa da prefeitura, só por isso. Podia ser, e eu acho incrível quando acontece, mas não era. Era uma iniciativa minha, pessoa física, e eu falei, preciso ir para outro lugar. Foi aí que eu fui para a Praça Getúlio Vargas. E na Praça Getúlio Vargas eu pensei, eu não tinha mais megafone, achei bom não levar o megafone por tudo isso que eu falei, né? Como eu gosto muito de cantar, Marta, eu adoro cantar, eu cheguei na praça e comecei a cantar, umas cantigas de roda, cantiga de niná, e aí as pessoas se aproximaram muito, começou a fazer uma rodinha em volta de mim, que aumentou, de repente ficou uma rodona, e eu achando que eu tava abafando, né? Sucesso, hoje eu vou ter um público incrível, olha quanta gente. Daí, quando eu parei, falei assim, bom dia, meu nome é Débora Kikuchi, eu sou contadora de histórias, eu vim aqui para contar histórias para vocês, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Aí, as pessoas, você não sabe, a reação foi assim,
Ah, o quê? Você não é a louca da praça? Ah, sai fora! Ah, e foram embora. Um tanto dessa gente permaneceu ali. Pouca gente, mas permaneceu. Mas eu fiquei muito assustada com isso. Ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, mas eu fiquei muito assustada com a qualidade de humanidade que a gente tem, né? Porque eu fiquei pensando que as pessoas tinham chegado com tanto interesse ali para ver as mazelas da vida de alguém, sem nenhum interesse de ajudar, sem nenhum interesse de colaborar, só para apreciar. Então eu fiquei muito impactada, isso mexeu muito comigo na época, eu me lembro, e aí tive certeza, eu falei, eu preciso contar histórias aqui. Aí eu comecei a contar histórias lá, e aí eu percebi que eu não precisava cantar mais, então eu ia chegando, bem no pé do ouvido da pessoa mesmo, chegava e falava, bom dia, meu nome é Débora, eu vou contar uma história ali na fonte, se você quiser, tá convidada, então chega lá, e assim as pessoas iam. E um dia que um sorveteiro, meu amigo lá, eu tava no meio da história, e sabe aquela hora que a história ganha aquele negócio, o ápice da história, que eu tô lá assim, e eu tava até com os braços para cima, assim. Aí o sorveteiro parou assim, entre a minha pessoa e o meu público, e falou assim: tá fraco hoje, hein, Débora? Não vendi nem o sorvete. Quantas histórias você contou? Nossa, não vendi nem o sorvete. Tá ruim hoje, viu? E eu parei aqui, ó. Mas ele era meu amigo, né? Aí eu falei, não, pra mim tá bom aqui hoje. Tá ótimo, eu já contei várias histórias. Inclusive, eu tô contando uma agora pra esse pessoal aqui, ó. Olha aqui, ó. Pessoal aqui. Aí ele virou e falou, o pessoal, né? Olha que legal, vocês estão escutando ela contando história, né? Ai, que legal. Vocês querem sorvete? Aí todo mundo quis sorvete. Ele vendeu o sorvete dele pra todo mundo. Aí eu voltei pro mesmo ponto. E aí meu desafio como narradora de histórias era esse, né? Eu voltei para o mesmo lugar onde eu estava. Então, esse exercício foi maravilhoso para mim. Bom, e aí muitas experiências outras na praça, até eu me interessava muito pela área da saúde. A essa altura, eu já colaborava muito com processos terapêuticos, cuidados da saúde mental, assim, em CAPs, em postos de saúde, e com espaço terapêutico, com psicólogo, psiquiatra. Eu tinha interesse em trabalhar em um hospital. Aí eu tentei, em Guarulhos, ir para um hospital, e eles não me aceitaram. Aí eu tô olhando na internet um dia, vejo lá uma associação, uma ONG lá, que tinha arte em hospital. E aí eu mandei um e-mail para elas falando, eu quero fazer esse negócio aí. Elas me chamaram e eu fui para o mesmo hospital em Guarulhos, onde eu não tinha sido aceita como pessoa física. E, detalhe, né? Quando fui procurar esse hospital, eu ia de maneira voluntária. Quando eu fui com essa ONG, eu era paga para ir, para contar história no hospital, né? Tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe, né? Mas são uns desenhos interessantes que a vida faz, assim. E aí eu estou já há 12 anos contando história em hospital, então para público diverso também, muito mais para adulto, em UTI, qualquer meio de hospital que você possa imaginar, para adulto e para criança também, né? Eu sempre continuei fazendo trabalho artístico, SESC, SENAC, outras instituições que nos chamam para fazer o trabalho, né? Eu sou paga para fazer esses trabalhos e vou, e tá tudo bem, artisticamente eu faço isso muito. Mas onde eu mais tenho atuado é na área da saúde mesmo, né? Nos ambientes de cuidado da saúde. E eu adoro porque tem esse lugar que a rua me trouxe, que é o lugar do improvável, que é o lugar onde tudo pode acontecer, que é o lugar do silêncio, às vezes, que é o lugar só da observação, que é o lugar da presença, né? Onde o encontro acontece de verdade, eu costumo dizer. A uma altura do campeonato, eu resolvi pesquisar. Eu era coordenadora de um núcleo da Comissão Paulista de Folclore. Me interessava muito por isso. Eu fiz muita festa do Saci, sabe? Sempre me interessei muito pela cultura brasileira, assim. E aí sugeri para esse núcleo que a gente tinha de pesquisa, para a gente pesquisar alguma coisa de nosso interesse dentro da cultura popular. E eu fui para as benzedeiras, porque a minha avó, quando eu era pequena, me levou para muitas benzedeiras. Eu era uma criança que eu tinha muitos negócios de olho gordo, bucho virado, quebranto. Minha avó me levava direto, assim. E eu amava, porque eu achava uma performance incrível que aquelas mulheres faziam. Às vezes era uma linha com uma agulha, às vezes era com um carvãozinho, às vezes com uma vela, com uma tesoura, com a mãozinha, com a erva. Eu achava lindo. E outra, eu saía ótima, sem tomar uma aguinha gostosa na casa delas, eu amava. E a minha memória afetiva me levou para esse lugar e eu me perguntei, será que essas mulheres ainda fazem isso? Será que elas ainda existem na cidade de Guarulhos? E daí eu fui pesquisar, no boca a boca, claro, como a gente encontra essas mulheres, né? E aí eu comecei a pensar que quando eu comecei a encontrar com elas, tem uma coisa de iniciação, de transmissão oral, tá, nesse ofício. Eu chamo o que eu faço de ofício, eu não chamo de profissão. Eu não tenho nem interesse que isso vire uma profissão um dia, que eu acho que perde um tanto da sua potência. Quando eu vi essas mulheres, elas também têm essa transmissão oral desse ofício de geração em geração, assim é como aconteceu comigo. E eu fiquei pensando nisso enquanto eu as entrevistava, né?
Eu tive muita dificuldade em entrevistar muitas delas, porque as famílias muitas vezes não autorizavam. Ela era louca para dar entrevista, mas a família não autorizava por questões religiosas. Inclusive, as famílias impediam essas mulheres de benzer por conta de questões religiosas. E a família tinha mudado de pensamento com relação à religião e impediu que a mãe continuasse o seu ofício. E ela vivia numa tristeza infinita. Então, às vezes, podia ser um alento, né, uma coisa boa dela falar da própria vida, mas a família não permitiu, infelizmente. E eu comecei a fazer essa entrevista e eu fiquei pensando, como que eu vou escrever? Eu queria escrever um registro. Eu pensei em escrever um livro pequenininho, como saiu mesmo, esse aqui, ó, esse é o livro, As 7 Benzedeiras e Suas Histórias. Eu pensei num livro pequeno mesmo, com alguns contos. Como chegar nesse? Então, eu precisava saber quantas pessoas eram e tal. E nessa dificuldade de estabelecer quem seria, por causa dessas desistências, eu cheguei a 7 mulheres. E eu comecei a trabalhar com esse número mágico que é o 7, né? 7 é um número mágico nas histórias, é um número mágico em diversas culturas, tal. E eu comecei a estabelecer uns paralelos, assim, com esse número mágico. E até coloco aqui, né? Que é bonito de pensar esse 7, que 7 que a gente está falando? O 7, número mágico. Desde a antiguidade, o número 7 faz parte da sabedoria popular e remete a várias outras referências que povoam a mitologia, cultura, religião e história. Aí a gente pode pensar que são 7 as cores do arco-íris, são 7 as notas da escala musical, 7 dias tem a semana, as 7 maravilhas do mundo, os 7 pecados capitais, pintar o 7 anos de azar, o gato tem 7 vidas, fechado as 7 chaves. São os 7 chakras principais, os 7 mares, as 7 artes, os setênios, segundo a antroposofia. E aí eu entendi, como uma pessoa encantada com tudo, que também o número 7 fazia sentido e fechei com ele. E daí fechei e aí falei, tá, mas são histórias muito longas, eram histórias incríveis, mas como fazer isso? Não tenho, né? Na pesquisa, era uma pesquisa que tinha um tempo mais curto. Tudo bem, eu fiquei 2 anos fazendo isso. Por que eu fiquei 2 anos? Para você ter uma ideia, uma das benzedeiras, eu só entrei na casa dela, do portão para dentro, depois de 6 meses, para ela criar confiança para ela estabelecer uma confiança em mim, demorou 6 meses. E daí eu pensei, o que eu vou escrever, que recorte é esse que eu vou trazer para essas histórias? Bom, então foi aí que eu decidi, junto com elas, a gente fazer o seguinte recorte. Eu ia falar sobre como elas haviam sido iniciadas como benzedeiras, assim como eu entendia que tinha sido iniciada pela minha avó Maria. Então eu ia só contar dessa parte, de como elas tinham sido iniciadas. E aí, traçando um paralelo de, assim como eu acho que elas foram iniciadas e eu fui iniciada, tinha uma coisa ali de como contar isso. Eu não conto essas histórias de vida como um relato de história oral, por exemplo, que é ali, né, exatamente como elas falam. Não, eu escutei essas histórias e daí eu reconto essas histórias com a minha prática de narradora de histórias. Então, com algumas imagens encantadas, com algumas imagens poéticas. Foi assim que eu escolhi escrever esse livro, né? Então, tem toda a história delas, está ali em cada uma das histórias, dessa maneira. Outra coisa que eu resolvi fazer no livro é que eu dou um nome carinhoso para cada uma delas. Por exemplo, Dona Lázara é a benzedeira contadora de histórias, porque eu escutava muitas histórias dela, história de saci, história de mula sem cabeça, histórias assombradas, assim, ela adorava história de medo. Toda vez que eu ia, ela contava muitas histórias para mim. Então, a Dona Lázara foi a contadora de histórias. A Dona Ofélia é a que com fé aprendeu a fazer do seu jeito. Ela falava que foi a fé que fez ela aprender, que ajudou ela a aprender a fazer aquilo, que ela dizia que se ela não tivesse fé, ela não tinha aprendido aquilo. Podia ensinar várias vezes que ela não ia aprender. A Dona Santa é aquela que reza para a estrela, porque ela benze uma pessoa olhando para a estrela. Então ela pode benzer uma pessoa em qualquer lugar do mundo por meio da estrela. A Dona Cida, que já partiu, é a que benze com o seu rosário. Ela usava o rosarinho para benzer. Sempre estava com o rosário e ela tinha era devota de Nossa Senhora Aparecida mesmo, então ela tinha essa fé, né? A Dona Dandir é a que tem as mãos guiadas em seu altar. Então tudo para ela tinha que acontecer ali em frente ao altar dela. Qualquer coisa tinha que acontecer ali, quando tinha a ver com essa questão do sagrado dela, né? A Dona Teresa era aquela que conhecia as ervas que curam. Ela era muito ligada às ervas. Ela conhecia tudo, ela sabia as ervas inclusive para uso medicinal, ela conhecia, mas para benzer ela sabia qual era a melhor erva. A Tarsília é a que recebeu a mão de benzimento. Ela foi a única das que eu entrevistei que não foi iniciada por alguém da família ou conhecida. Ela foi atrás, porque ela teve um sonho e ela teve certeza que ela tinha que seguir esse caminho. E ela foi atrás de uma benzedeira que lhe passasse a mão. E ela é a mais nova de todas. Até hoje ela procura alguém para passar a mão de benzimento. E daí, depois que eu tinha feito essa pesquisa, saiu um edital do PROAC com um prêmio que dava para eu publicar esse livro. Aí eu inscrevi o projeto. Na primeira vez não passou, aí na outra vez que abri o edital eu escrevi de novo e daí dessa vez passou e saiu. Então, o livro, que é As 7 Benzedeiras e
suas histórias. E daí um amigo fez as fotos, chamado Diego Dionísio, ele fez as fotos delas para mim, que é em preto e branco, bem bonitas. E o meu companheiro, que fez a capa para mim, todas as aberturas, que é uma aquarela, que em cada flor representa uma das benzedeiras. São 7 flores aqui na capa, representando cada uma. Mas eu gosto muito de flores e eu gosto especialmente de aquarela, dessa técnica de pintura. Ele fez uma aquarela de uma flor para cada uma delas. Para mim, esse livro, assim, tem uma questão afetiva muito grande e uma contribuição grande também para a gente preservar esse patrimônio material, assim, que a gente tem, né? Que são as histórias de vida e esse ofício das benzedeiras que eu, por experiência, vejo como ajudou as pessoas ao longo do tempo. Elas ajudaram muita gente, colaboraram com a saúde, se não só física, mas emocional de muita gente. Eu acho que eu quis também homenageá-las, assim, com esse livro e trazer a importância que elas realmente têm para essa nossa vida. Eu sou uma narradora de histórias que gosto muito de trazer a potência das histórias de vida das pessoas. E com elas isso foi fantástico. Eu fiz o lançamento desse livro num dia, num espaço lá que a prefeitura cedeu, né, para mim, e era um espaço delicioso, num lugar lá na frente do teatro, que cheio de seringueiras, árvores gigantes, assim, na frente de um lago. Então eu fiz uma tenda, coloquei as cadeiras delas todas ali, mas só algumas delas puderam, muitas já estavam acamadas, mas eu fiz o lançamento, foi ótimo, elas falaram, foi muito gostoso, muito especial, muita gente, e foi ótimo. Daí, isso foi no sábado. Daí no domingo, né, então eu tinha feito umas comidinhas pro dia, minha mãe tinha feito um caldo de feijão, um chá, a gente fez tudo, né. No dia seguinte, eu tava em casa, era um domingo, eu tava lá descansando, tocou o telefone da minha casa, e era a moça que trabalhava no espaço lá da prefeitura, no espaço cultural. Falou: Débora, a dona Lázara tá aqui, era uma das benzedeiras. Falei: oi? Ela falou: ela tá aqui com a família toda, eles vieram pro lançamento do livro. Eles erraram o dia. Eu preciso ir pra lá agora. Ela falou: eu posso passar um café aqui. Falei: então tá bom. Aí nós passamos, eu e meu companheiro fomos, a gente passou na padaria, comprei uns negocinhos assim e nós fomos. E aí pedi pra eles esperarem só um pouquinho, e aí tava garoando aquele dia, tava chovendo fininho. Prazo de 10 minutos a gente decorou tudo assim, a sala. Ela já tinha feito café, eu arrumei a mesa, e eles entraram e a gente fez de novo. Eu fiz tudinho o lançamento de novo, igualzinho eu fiz na noite anterior, fiz pra ela. E o bonito, Marta, é que os netos e bisnetos estavam juntos. E aí era interessantíssimo, quando eu contei a história dela, que os netos olhavam pra mim e olhavam pra ela. Olhavam pra mim e olhavam pra ela. Os bisnetos, sabe, olhavam pra mim e olhavam pra ela, assim, incrédulos, assim, né? Depois que eu terminei, eles vieram e falaram assim pra mim: é verdade isso? Claro que é verdade. Foi sua avó que me contou. E daí eles foram pra ela: não é verdade isso? O que acontece? Eu não sabia. Esses muito novos, eles já não davam mais bola pro que a avó falava. Porque eles achavam que o que a avó falava era bobagem, coisa de gente muito velha, sabe? Eu falei: vocês precisam escutar sua avó. Sua avó é a melhor contadora de histórias que eu já conheci. Sua avó, ela conta histórias maravilhosas. E aí os filhos falaram: é mesmo, a mãe contava histórias de tal. E aí começou aquela conversa sobre contar histórias. E, Marta, eu sei dizer que depois, na semana seguinte, o filho, emocionadíssimo, me ligou para me agradecer e disse assim: Débora, e os nossos filhos, né, eles estão indo para a escola com o livro para contar a história da avó deles na escola. Eles querem contar, porque agora eles têm orgulho da avó deles. Eles têm orgulho de contar a história da avó deles na escola. Eles não acham uma bobeira, eles pedem para a professora e a professora tá achando ótimo. Então, para mim, foi uma coisa muito boa. Aí o que eu fiz foi, eu distribuí esse livro para as bibliotecas públicas da rede municipal lá de Guarulhos, né? Os lugares onde eu ia, eu sempre deixava, então eu fui distribuindo. Quando eu falo do livro, tem esse lugar do afeto, né? Do afeto e da importância da gente preservar essa tradição, que é do benzimento, da benzição. Até hoje eu sigo nessa narração de histórias aí, né? Acho que quando a gente vai ficando mais velha também, a gente vai dando mais importância mesmo para tudo, né? E eu pedi para minha professora poética, uma figura maravilhosa, que fizesse o prefácio para mim. E olha que lindo, é um trecho da peça do Garcia Lorca, que fala: fica entre as flores, vigiando os sonhos da pálida adormecida. Se suspira, toque-a com este ramo bendito. Marta, para mim, benzimento é cura. E para mim, histórias curam. A gente se encontra nesse lugar, sabe? Para mim é isso. Sim. As histórias, elas podem curar. Assim como as rezas e as bênçãos que essas mulheres derramam sobre nós, para mim, contar histórias é uma forma também de bênção, assim. Eu agradeço a Débora Kikuchi, narradora de histórias, arte terapeuta, arte integrativa também, e ela é formada em educação artística. Eu agradeço a Débora por bater um papo no Multidom. Débora, muito obrigada por sua participação no Multidom. Adorei suas histórias, as suas histórias que são coisas que aconteceram com você, não são histórias que você inventou, e elas me atraíram demais, foram muito interessantes. Muito obrigada.
Querida, sou eu que agradeço. Então, muito obrigada por essa oportunidade. É sempre muito bom quando a gente tem algum espaço para falar sobre o que a gente acredita, sobre o que a gente entende de ser importante e necessário para o mundo. Eu acredito que narrar histórias, escutar histórias é importante para o mundo. Então, muito agradecida por essa oportunidade. Que outras histórias bonitas aconteçam também. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Rede social, né? Eu estou no Instagram, @DéboraKikuchi. No YouTube também tem um canal, Débora Kikuchi. E por e-mail, deborakikuchi@gmail.com. E quem quiser ver ela contando uma história muito legal, procura lá no YouTube A Mulher Esqueleto. Eu comecei a escutar e eu comecei a ficar arrepiada. Sabe aquela coisa tensa? Escutem essa história, A Mulher Esqueleto, da Débora Kikuchi. Então tem uma também que eu vou indicar no canal, que tem a ver com isso, das 7 benzedeiras, que se chama A Senhora das Ervas, lá no canal do YouTube. Débora, muito obrigada pelo seu tempo e até uma próxima história. Até uma próxima história. Bom caminho para você. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.